Senhor. Amém. Motivo de alegria estarmos aqui uma vez mais para podermos compartilhar as Aleluia. maravilhas de Deus, da palavra de Deus. Muitos não tiveram hoje essa oportunidade. Tiveram as suas vidas ceifadas, interrompidas por causa do pecado. Mas nós, pela graça de Deus, fomos conservados pela misericórdia do Senhor. E aqui estamos para podermos uma vez mais desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em João 15. Aleluia. Glória a Deus. Uma passagem conhecida pela igreja. Glória a Deus. Amém. Mas é uma passagem que precisa ser vivida pela igreja. Amém. O tema dessa mensagem é: em quem ou que você está ligado? Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz assim, olha: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Senhor amado, Senhor meu Deus, Aleluia. graças damos a Ti, ó Pai, pela Glória, oportunidade de glória, estarmos diante da Tua palavra. Bendito Pedimos a és Ti, tu. Senhor, que o Senhor venha falar conosco Sim, nessa meu noite. Deus. Que possamos, Fala Senhor meu conosco. Deus, sermos agraciados de pelo poder da Tua palavra. Que Precisamos possamos ser ouvir revestidos, Senhor, a pelo palavra, poder da meu Tua Deus. palavra. Temos Que possamos ser necessidade cheios, da tua Senhor meu palavra. Deus, da Tua palavra. É ela que alimenta Eis-nos nossas aqui, almas, Senhor, Deus. diante de Ti. Bendito Fala conosco, seja Senhor Deus. meu Deus. Nos Em alegramos no nome Senhor. de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém. Essa palavra, ela tem falado muito comigo. O versículo 1, Jesus ele disse, olha, eu sou a videira verdadeira Amém. e o meu pai é o lavrador. Por que Jesus diz que eu sou a videira verdadeira? Porque existem as videiras que não são verdadeiras. Existem as videiras que não são produtivas, que não pertencem ao reino de Deus. E agora o Senhor Jesus vem dizendo, olha, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém. Então Jesus ele vem dizendo, olha, eu sou a verdadeira árvore. Eu sou a verdadeira videira. Aleluia. Mas todos aqueles que estão em mim, todos aqueles galhos, aqueles ramos que estão em mim, que não produzem frutos, eles são lançados fora. Eles são cortados. Eles deixam de fazer parte dessa videira. Mas ele também diz, olha, mas os galhos, os ramos que produzem frutos, eles são limpos, para que eles possam produzir cada vez mais. Assim somos nós na presença de Deus. Amém. Quando nós nos colocamos dentro da vontade de Deus e começamos a produzir bons frutos diante do Senhor, então nós entramos no processo diante de Deus, onde Deus começa a nos limpar, onde Deus começa a tirar tudo aquilo que não agrada a Ele, para que nós venhamos a produzir frutos de qualidade. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos passando por provações, por tribulações, e não entendemos que isso é a maneira de Deus estar nos limpando, para que nós possamos crescer na presença do Senhor. Ah, mas o Senhor também disse, olha, aqueles que não produzem, eu lanço fora.
Meus amados irmãos, todos nós fomos chamados pelo Senhor por um propósito, para o bem maior da obra de Deus. Aleluia. Nós fomos chamados para produzir, Amém. para sermos semente férteis, para que possamos dar ao Senhor tudo aquilo que Ele espera de nós. Mas muitas das vezes, nós nos colocamos nos nossos aconchegos, no nosso mundo de preguiça espiritual, e não queremos produzir aquilo que Deus espera de nós. E isso não agrada a Deus. Amém. Não agrada. Qual é o agricultor que vai semear a semente? Que vai cuidar da semente, vai cuidar da árvore e vai manter ela no seu solo sem que ela venha produzir, sem que ela venha dar fruto? O produtor certamente ele não cortará essa árvore e lançará ela no fogo? Assim é Deus para com as nossas vidas, meus amados irmãos. Nós não fomos chamados para ser uma árvore para apenas ocupar espaço. Fomos chamados para produzir. Amém. Fomos chamados para gerar fruto. Glória a Deus. Aleluia. E agora a palavra de Deus fala no versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Uma vez que nós ouvimos a palavra de Deus, uma vez que nós recebemos a palavra de Deus, agora nós estamos limpos. Nós estamos preparados para produzir bons frutos na presença de Deus. Então por que nós não temos produzido os bons frutos diante do Senhor? Aleluia. Por que temos vivido uma vida relaxada diante de Deus? Achando que não precisamos fazer aquilo pelo qual fomos chamados. Bendito seja Um certo dia, Jesus caminhando na praia, ele disse para Pedro e seu irmão: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles receberam o chamado. Eles agora foram ligados à videira verdadeira. Eles receberam a palavra, foram limpos pela palavra do Senhor. E nós somos o fruto dos seus trabalhos. Deus. Glória a Deus. Somos frutos desse trabalho. Amém. Porque eles produziram aquilo qual foram chamados para produzir. Meus amados irmãos, o que nós temos produzido para o Senhor? O que nós temos gerado na obra de Deus? Será que Deus sentirá o prazer em apenas nos podar, nos moldar, nos lapidar, nos limpar? Porque nós estamos sendo uma galha produtiva. O crente, ele precisa ser como um pé de jabuticaba. Eu não comparo um crente como um pé de laranja e nem como um pé de limão, mas precisa ser como um pé de jabuticaba. As suas galhas ficam infestadas de frutos. Ela produz em grande quantidade. E é isso que Deus espera de nós, nossos amados irmãos. Há almas aí fora perecendo, que precisa que nós venhamos gerá-las como fruto na presença do Senhor. Olha o que diz o versículo 4. Está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Meu irmão, esse versículo, ele é muito importante. Ele é muito importante de ser visado por cada cristão. Porque Jesus, ele disse, olha, a vara que não está ligada em mim, ela não pode produzir frutos. Se nós não estamos produzindo fruto, não estamos ligados
na videira verdadeira. Estamos correndo um grande risco de sermos lançados fora. Porque o Senhor nos chamou para produzirmos, para gerarmos, para trazermos lucros para o reino de Deus. Aleluia. E agora ele fala, olha, se você não estiver em mim, e se eu não estiver em você, não vão produzir fruto. Não vão gerar aquilo que é esperado. Em quem nós estamos presos? Em quem nós estamos firmados? Em quem nós temos dedicado a nossa vida, a nossa fé? Será que nós estamos ligados na videira verdadeira? Ou estamos ligados numa videira qualquer? Sabe qual que é a diferença da videira verdadeira de uma videira qualquer? A videira verdadeira, ela vai transmitir energia para os seus galhos. E os seus galhos vão gerar grandes frutos. Ah, mas aquela videira que não é verdadeira, ela não tem nada para oferecer. Você não vai encontrar fruto nela. Você não vai encontrar força nela. Jesus, se nós estamos ligados em Cristo Jesus, Ele nos dá força para produzirmos bons frutos. Aleluia. Precisamos estarmos ligados na videira verdadeira. Precisamos estarmos firmados aonde Deus nos colocou, para que possamos gerar bons resultados. Porque diz assim o versículo 5: eu sou a videira verdadeira, e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, e como a vara, e secará, e colhem e lançam no fogo. Mas sabemos, meus amados irmãos, que é uma promessa de vida eterna com Cristo. Aleluia. Para aqueles que estão ligados na videira verdadeira, para aqueles que estão produzindo tanto quanto o Senhor chamou para produzir. Mas nós sabemos também que é uma promessa de condenação eterna para aqueles que não estão ligados à videira verdadeira. É verdade. Para aqueles que não produzem aquilo pelo qual foi chamado. Precisamos gerar bons frutos na presença do Senhor. Precisamos trabalhar na obra do Senhor. Não fomos chamados para ficar prostrados enquanto vidas estão se perdendo neste mundo. Nós recebemos a palavra de Deus e agora nós somos limpos, somos preparados para poder pregar, para anunciar o Evangelho, para poder levar a libertação, para levar a transformação nas vidas que precisam de Deus. Mas por que então não fazemos isso, meus amados irmãos? Muitas das vezes nós achamos que somente estar dentro da igreja é o que nós precisamos fazer. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém. Deus não nos chamou apenas para ocupar lugar dentro da igreja. Mas Deus nos chamou para que possamos encher o reino dos céus. Aleluia. Nós fomos chamados para encher o reino dos céus. E para isso nós precisamos nos tornar uma árvore produtiva na presença do Senhor. Precisamos começar a semear, a distribuir a semente que em nós foi colocado. Deus, quando Ele criou o mundo, quando Ele formou as árvores, Ele disse para as árvores: olha, produzam sementes. Produzam frutos que deem semente conforme as suas espécies e multiplique-se sobre a terra.
Assim somos nós. Quando nós viemos para a presença do Senhor, Aleluia. nós somos uma árvore cheia de semente. Glória a Deus. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus ser pregada, são sementes que são colocadas em nossos galhos. Mas cabe a nós começar a espalhar essa semente por essas terras fora. Precisamos começar a semear, começar a multiplicar. Não é tempo de ficar parado. Não é tempo de ficar prostrado. Aleluia. Nós podemos pegar por comparação a parábola de quando o Senhor entregou a 3 de seus servos os dracmas. Um recebeu 5 talentos. Obrigado, meu irmão. Um recebeu 5 talentos. O outro recebeu 2 talentos. E o outro recebeu 1 talento. Meus amados irmãos, todos nós, quando viemos para a presença de Deus, nós recebemos talentos de Deus. Deus investiu talentos sobre nossas vidas. Mas alguns receberam mais do que os outros. Isso não quer dizer que aquele que recebeu 5 é melhor do que o que recebeu 1. Nem o que recebeu 1 é inferior ao que recebeu 5. Mas o que diferencia é a capacidade de resposta de cada um. A palavra de Deus fala que aquele homem que recebeu 5 talentos, imediatamente aquele homem saiu para o campo para negociar, e aquele homem angariou mais 5 talentos. O tempo de resposta daquele homem foi imediato. Existem pessoas na igreja que Deus coloca talentos na vida dele, e ele de imediato sai para o campo e ele já começa a trabalhar, ele já começa a produzir, ele começa a pregar, ele começa a falar do amor de Jesus, ele começa a ganhar almas. Mas existem outras pessoas que elas são mais cautelosas, elas são mais devagar, elas precisam ser impulsionadas. A palavra de Deus fala que aquele que ganhou 5 talentos e o que ganhou 2, rapidamente eles foram ao campo, negociaram e arrecadaram o dobro. Mas aquele que ganhou somente 1, por medo de perder aquele 1, ele escondeu para que ninguém lhe roubasse aquilo que ele tinha recebido. Meus irmãos, nós não podemos ter medo de investir na obra de Deus. Aleluia. Nós não podemos pegar o único talento que Deus tem nos dado e enterrar ele com medo dele ser roubado. Nós precisamos fazer como aqueles 2 homens fizeram. Sair para o campo, negociar, investir, gerar mais lucro. Amém. E agora a palavra de Deus fala que o galho que está ligado na videira, que não produz, ele é lançado para fora da presença de Deus. Todos nós fomos chamados para sermos trabalhadores de Cristo, para trabalhar na seara. Mas muitas das vezes, meus amados irmãos, nós somos como aquele homem que recebeu apenas 1 talento. Nós temos medo de sair para o campo. Nós temos medo de investir aquilo que Deus tem nos dado, que Deus tem colocado na nossa mão. E como é que nós vamos produzir diante do Senhor? Olha o que diz o versículo 7. Se vós estiveste em mim, Aleluia. e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Amém. Se vós estiveres em mim,
e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Aleluia. Mas sabe o que nós temos ouvido muito hoje em dia no meio de muitos irmãos? Olha, eu estou cansado de orar a Deus, de pedir, e não recebo aquilo que eu tenho pedido. O erro não está em Deus. O erro não está em Deus. Amém. Está faltando algo. Aleluia. Se eu tenho pedido a Deus e não tenho recebido, está faltando algo. Eu não tenho sido uma vara produtiva na presença do Senhor. A palavra de Deus não tem estado na minha vida como ela deveria estar. Precisamos estar firmados em Cristo Jesus. Precisamos estar ligados em Cristo Jesus. Amém. E aí, meu irmão, não há nada impossível para aqueles que creem no Senhor. Aleluia. Glória a Se a Deus. palavra de Deus nos diz que se nós estivermos em Cristo, e Ele em nós, e a sua palavra em nós, tudo que pedimos será feito. Então tudo aquilo que nós pedimos será feito. Glória a Deus. Se não temos recebido, é porque precisamos mudar a nossa postura diante de Glória a Deus. Deus. Precisamos mudar a nossa posição diante de Bendito Deus. seja Deus. Porque olha o que diz o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que des muito fruto. Aleluia. Assim sereis meus discípulos. Glória a Deus. Aleluia. Você é discípulo de Jesus? Amém, Jesus. Quantos aqui pode dizer, eu sou discípulo de Jesus? Amém. Eu sou discípulo de Jesus. Aleluia. Amém. Então precisamos produzir muitos frutos. Amém. Amém. Porque Jesus disse, nisto o Pai é glorificado. Amém. Cada alma que nós ganhamos para o reino de Deus, Deus é glorificado. E Satanás é envergonhado. Glória a Deus. E nisso nós provamos que somos discípulos de Cristo. Sabe por quê, meu amado? Cristo levou multidões por onde ele passava. Nós precisamos carregar multidões, não importa aonde nós estivermos. Precisamos semear a semente da palavra de Deus. Glória a Deus. Precisamos produzir muitos frutos na presença de Deus. Bendito seja Deus. É hora, irmãos, de nos despertarmos. É hora de nos colocarmos no centro da vontade de Deus. Se não temos produzido, se não temos gerado os frutos, precisamos dizer, olha, Senhor, eu preciso que o Senhor enxerte energia em mim, para que eu venha me tornar uma vara produtiva na Tua presença, para que eu não venha ser desligado da videira, para que eu não venha ser lançado para fora. Meus irmãos, nós precisamos usar o tempo que Deus tem nos dado. O tempo que Deus tem nos dado é os talentos que aqueles homens receberam. E aqueles homens aproveitaram os talentos que foi posto diante deles. Precisamos aproveitar o tempo que Deus tem posto diante de nós. Precisamos sair aos campos, levar a palavra, semear a semente, para que possamos então colher os bons frutos na presença do Senhor. Para que o versículo 8 ele se cumpra em nossa vida, que nós venhamos produzir muitos e muitos frutos diante do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que não venhamos ser uma galha mirrada, que às vezes produz aquele único frutinho, mas que nós possamos produzir frutos de qualidade na presença de Deus. Aleluia. Olha, se nós produzirmos um fruto de qualidade na presença de Deus, esse fruto ele vai gerar uma semente que vai germinar, que vai produzir dezenas e dezenas de frutos.
e a colheita será grande diante do Senhor. Glória a Deus. O versículo 11 diz assim: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja cumprido. O meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelo seu amigo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. Vós sereis meus amigos. Imagina, meus irmãos, sermos chamados de amigo de Deus. Bendito. Sermos considerados como amigo. Tem muitas pessoas, tem muitos cristãos, que eles se agradam apenas em ser servo. Olha, eu sou servo de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Mas a palavra de Deus fala que nós podemos nos tornar amigos, se nós fizermos tudo o que Ele nos manda. Sabe por quê? A palavra de Deus fala que o servo, ele não sabe nada do seu Senhor, nada demais do seu Senhor. Se o seu Senhor tem algo de alegria ou algo para festejar, o servo não sabe, mas o amigo sabe de todas as coisas. Ao amigo é informado tudo o que ele vai fazer. E se nós nos tornarmos amigos de Deus, nós vamos ter participação total no reino do Senhor. Aleluia. Porque a nós o Senhor manterá tudo às claras. Mas para isso, precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Amém. Para isso, precisamos estarmos ligados na videira verdadeira. Precisamos produzir muitos frutos na presença do Senhor, para que Deus possa achar graça na nossa vida, para que Deus possa se alegrar na nossa vida. O versículo 15 diz assim, olha, já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aleluia. Tudo Deus nos fez conhecer. E o mais importante, meus amados irmãos, é o versículo 16. Esse versículo é o mais importante para nossas vidas. Porque ele diz assim, olha, não me escolheste vós a mim. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor. Mas olha o que diz. Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que quanto em meu nome pedi ao Pai vos conceda. Aleluia, O Senhor nos chamou. O Senhor nos escolheu. E amém. para que o Senhor nos escolheu? Para ficarmos parados, para ficarmos prostrados, para ficarmos lamentando. A palavra de Deus diz para que possamos produzir bons frutos. Aleluia. É o Senhor que nos chamou para produzir bons frutos. E esse mesmo Deus é Ele que nos capacita, que nos fortalece para que possamos gerar esses bons frutos. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que esses frutos que nós geramos, eles vão permanecer até o fim. Amém. Não será aqueles frutos que eles caem da árvore e apodrecem. Não, mas eles vão permanecer até o fim para a glória de Deus. Aleluia. E então tudo quando pedimos em nome de Jesus, receberemos. Uma vez mais, a palavra de Deus fala que se nós fizermos a obra de Deus segundo
seja Deus. Então, se nós queremos receber algo de Deus, precisamos produzir para Deus. Precisamos gerar almas para Deus. Aleluia. Não adianta você ir para a empresa, bater o seu cartão e ficar lá parado, sem produzir. E chegar no final do mês você querer receber o seu salário. Certamente o seu patrão, ele vai cortar o seu salário. Aí você vai dizer, mas eu estive na empresa, eu bati ponto. E ele vai dizer, mas nada você fez. Lucro nenhum você trouxe para a empresa. Assim somos nós diante de Deus. Não adianta vivermos uma vida inteira diante de Deus e chegar no último dia queremos herdar a vida eterna sem termos produzido nada para o Senhor. Então nós vamos dizer, mas Senhor, eu estive na Tua presença, eu ouvi a Tua palavra, eu louvei, eu adorei, mas aí o Senhor vai te perguntar, cadê os seus frutos? O que que você produziu? O que que você gerou? Meu irmão, não tem como ser uma galha enxertada. Precisamos ser uma galha natural, uma galha gerada pela videira, que produz o fruto legítimo da salvação. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que o Senhor nos nomeou. Nós fomos nomeados para sermos ganhadores de alma para o reino de Deus. Aleluia. Não é isso que diz o versículo 16? Eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Nós fomos selecionados por Deus, nós fomos escolhidos por Deus. Aleluia. Porque o Senhor viu em nós que nós somos uma boa semente, que nós somos uma semente fértil, que lançado à terra nós iríamos produzir bons frutos. Então vamos, amados, ser essa semente fértil. Aleluia. Vamos produzir esses frutos, o qual o Senhor nos nomeou para produzir, para gerarmos. E só então nós poderemos dizer, Senhor, agora eu preciso disso. Agora eu preciso das suas bênçãos. Mas primeiro, precisamos dar ao Senhor. Precisamos ofertar ao Senhor, para que possamos receber de Deus aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Glória a Deus. Nós sabemos que Deus tem grandes coisas preparado para a nossa vida. Nós sabemos que Deus tem planos de bênçãos para nossas vidas. E por que que nós não temos colhido essas bênçãos? Por que que nós não temos vivido esses planos? Porque nós precisamos estar ligados na videira verdadeira. Amém. Precisamos estar ligados na videira verdadeira. Meus irmãos, não se acomode apenas em estar sentado em um banco, ouvindo a palavra de Deus. É bom, é maravilhoso, é alimento para a nossa alma. Mas precisamos sair e distribuir esse alimento. Precisamos fazer como aqueles homens que receberam 5 e 2 talentos. Não podemos deixar para o amanhã, mas precisamos ser de imediato, levar esta palavra, porque enquanto nós estamos escondendo o nosso talento, existem almas sendo lançadas no inferno, existem almas descendo à sepultura sem receber esta palavra, e nós somos os culpados, e responderemos diante do Senhor no último dia, porque nós fomos nomeados por Deus para fazer a obra do Senhor.
Todos nós fomos preparados. Fomos capacitados. Então não tem como dizer, olha, eu não sei fazer, eu não consigo, eu não sei como. A única coisa que você precisa é abrir a sua boca. É se colocar na seara do Senhor. E Deus vai te usar. Porque o Deus que nos nomeou é o Deus que nos capacita. É o Deus que nos prepara. Aleluia. Então vamos, meus irmãos, aproveitar o tempo que Deus ainda tem nos dado. Amém. O tempo está findando. Nós sabemos que o tempo está findando. A hora está chegando. E o que nós vamos oferecer para o Senhor? O que vamos ofertar ao Senhor? Vamos gerar frutos. Vamos gerar frutos na presença do Senhor. Amém. Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade. Eu ouvi o pastor pregar que o crente, ele precisa ser, o crente não, o cristão, ele precisa ser como uma mulher grávida. Ele precisa estar em constante gestação, gerando almas para o reino de Deus. Precisamos estar em gestação espiritual, gerando almas para o reino de Deus. Para que nós possamos chegar naquele dia e com alegria apresentarmos para o Senhor aquilo que nós fizemos. Imagina, meus amados irmãos, como será maravilhoso chegar naquele dia, irmão Enoque, o Senhor chamar Enoque, vem aqui, e Deus apresentar, veja, centenas e centenas de almas que vão entrar no reino do céu por causa do seu trabalho. Imagina como será glorioso, irmão Odes Marley. Agora imagina como será vergonhoso chegarmos diante do Senhor e o Senhor disser: o que você tem para mim? O que você produziu para mim com o talento que eu te dei? Vamos produzir para o Senhor. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos preparou. E é para isso que nós vamos viver aqui nessa terra. Amém? Que Deus possa abençoar os amados irmãos nessa noite. Lembre-se, irmão, Deus colocou talento sobre a sua vida. E é você que vai decidir de que forma você vai usar os talentos que Deus colocou. Se você vai enterrar o seu talento, ou se você vai multiplicar esse talento. Se você será uma galha seca, que será cortada e lançada ao fogo, ou se você será uma galha produtiva, que será limpa para produzir ainda mais diante do Senhor. A decisão está nas mãos de cada um. Somente nós podemos decidir como nós vamos nos comportar na presença do Senhor. Como nós vamos agir diante do Senhor. Se seremos fiel à palavra de Deus, para que o Senhor seja fiel para conosco, ou deixaremos apenas para o último dia prestarmos conta ao Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Irmão Luiz Eduardo.